a welcome to all of you, to the petitioners and to the state, and to those who are joining us on the webcast. A special welcome to the Office of the Ombudsman on the state of Pará in Brazil, as well as the Union of Retirees, Pensioners and Soldiers of Rubber, the Union of Soldiers of Rubber and Rubber Tappers of the state of Rondônia. And we want to particularly thank you for requesting this hearing to discuss the situation of soldiers of rubber in Brazil. We also want to welcome the delegation of the state of Brazil, which will have an opportunity to listen carefully to the information you bring and to respond at the appropriate time. I want to introduce you to my fellow commissioners, the Rapporteur for Brazil, Commissioner Felipe Gonzalez. I also want to welcome Commissioner Rosemary Antoine, who is, among other things, the Commissioner in charge of the unit dealing with economic, social, and cultural rights, and to also introduce you to the Executive Secretary, Emilio Alvarez y Casa. Can I invite the petitioners to introduce your delegation and to share with us the information you've brought? Muito bom dia. Eu me chamo Carlos Eduardo, sou defensor público do Estado do Pará. Aqui ao meu lado está o cineasta César Garcia, documentarista, diretor desse documentário chamado Soldados da Borracha. Do outro lado também o senhor Luziel Carvalho, ele é assistente social do Sindicato de Aposentados e Pensionistas dos Soldados da Borracha do Acre. O senhor José Soares da Silva, ele é soldado da borracha, conta com 90 anos. O senhor George Teles é vice-presidente do Sindicato da Borracha do estado de Rondônia. O senhor Antônio Barbosa, também soldado da borracha, que tem 89 anos. Aqui por trás está a Edna Comezanha, filha de um soldado da borracha paraense de 87 anos. O nome do pai dela é José Aires. Aqui está um outro colega da Defensoria Pública, o Leonardo Cabral, e também o advogado do Sindicato da Borracha de Rondônia. Bem, antes de começar a nossa apresentação, eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo, e aí depois eu passo a palavra para mim. Pode ser. Vamos partir e para o Amazônia. Nós era como um porco que está no chiqueiro. Estava o ano todo trocando a borracha por mercadoria, né? Vamos dar viva o Brasil. Quem vai? Era 15 horas do barracão a minha barraca. Eu morava sozinho, morei 8 anos sozinho, né? E vamos todos, que somos heróis, e somos heróis. Não tenha... Vocês não sabem o que for sofrer, não. Sofrer aquele pessoal que vieram de fora, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco. Eu quero que vocês chegarem em Brasília, chegar nesses lugares que tem os nossos presidentes, nossos pessoal maior que domina o Brasil, para ajudar nós aqui com o mesmo dinheiro que eles ajudam o pessoal que voltaram da guerra, porque isso aqui era uma guerra para mim, né? Senhoras e senhores, essas são algumas vozes dos inúmeros heróis esquecidos. Por isso, gostaríamos de registrar aqui a presença fundamental de 2 sobreviventes dessa história de desrespeito aos direitos humanos no Brasil. Os soldados da borracha José Soares da Silva Filho e Antônio Barbosa, e a Edna Comezanha, filha de um soldado da borracha paraense. E aí, bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de cumprimentar a mesa diretora e os ilustres membros da Comissão Internacional, a Interamericana, e agradecer a demonstração de interesse e respeito prestado pelos senhores para discutir esse tema.
Nós, da nossa delegação brasileira, ficamos muito agradecidos e esperamos que, de uma vez por todas, essas violações de direitos humanos que sofrem os soldados da borracha ao longo do tempo. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Carlos Eduardo, sou defensor público do Estado do Pará e um dos peticionantes junto a esse requerimento da Comissão Interamericana. Trabalho numa instituição dedicada a direitos humanos que completa 30 anos da sua missão constitucional e tem, assim, na nossa Constituição, a incumbência constitucional de representar os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Eu desenvolvo um trabalho em respeito ao resgate da cidadania desses soldados da borracha desde 2009. Quem são os soldados da borracha? Soldado da borracha é o nome dado aos seringueiros que foram convocados pelo governo federal para irem à Amazônia para trabalhar nos seringais e atender à produção da demanda insuficiente de borracha que passava a questão dos Estados Unidos e aos países aliados. Esses brasileiros, no início da sua história, eles receberam um tratamento como militar, eles foram militarizados. Mas o desrespeito foi tão grande que hoje, inclusive, eles sofrem com preconceitos. Tem um nome pejorativo chamado arigó, como pessoas de baixa instrução e como se também ligada a uma ave nordestina. A campanha do Soldado da Borracha ela começou com o governo de Getúlio Vargas divulgando inúmeros documentos públicos como essa aqui. Isso aqui é um manual de 1942 e essa cartilha é uma cartilha explicativa em que se buscava o cumprimento dos acordos de Washington, um acordo que ele estipulava cerca de 2.750.000 dólares repassado pelo governo americano para que o governo brasileiro encaminhasse esses trabalhadores para a Amazônia. Padres, médicos, artistas, todos foram contratados para criar esse tipo de propaganda de época. Cartazes que diziam vitória ao Brasil, todos pela vitória e tudo mais. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os soldados da borracha eles foram desmobilizados. E, contudo, um grande número dessas pessoas não puderam deixar os seringais, em virtude das astronômicas dívidas assumidas com os seringalistas. Vale destacar também que milhares faleceram na região da Amazônica, vítimas de doenças como malária, febre amarela. Existem dados históricos de cerca de 30 mil pessoas falecidas. Em 1946, depois de ter várias notícias de milhares apelos de familiares, foi instituída uma comissão da borracha, a CPI da borracha de 1946. Essa comissão ela expediu um relatório alertando que era necessário fazer um plano de assistência a favor dessas pessoas. Infelizmente, desde o ano de 1946, os soldados da borracha esperam por essa medida. Vejam, estamos em 2013. O relatório é de 1943. Somente em 1988, com a nossa Constituição Federal, é que, através de um artigo 54, eles tiveram garantia um benefício assistencial de apenas 2 salários mínimos. Exatamente 43 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, que o nosso país ele se preocupou definitivamente com esses soldados da borracha. De 46 a 88, nada foi feito a favor dessas pessoas. Infelizmente, no ano posterior, em 1989, esses soldados da borracha foi regulamentado esse artigo, e aí o que é que acontece? O legislador ele exige uma prova documental. Além de você, para ser considerado soldado da borracha, eu tenho que comprovar a minha situação, e exige uma prova que tem mais de 70 anos. Muitos desses soldados da borracha, por conta das enchentes, da própria forma de atividade extrativista, ela não tem essa documentação. Em 1998, essa lei ela é alterada e exige essa documentação, e que isso praticamente inviabiliza qualquer tipo de coisa. Outra coisa é que nem o Exército Brasileiro e nem os órgãos federais responsáveis por esse tipo de alistamento, eles são capazes de fornecer atualmente qualquer tipo de documentação acerca de quantos soldados da borracha, para onde eles estão. Então é impossível, já que eles não conseguem nos fornecer esse tipo de documentação, ele nos exige. Infelizmente, em 2012, nós estamos passando com um grave problema, um aniversário de dois aniversários. Primeiro são 70 anos de ingresso no Brasil na Segunda Guerra Mundial, e também
essa catastrófica Batalha da Borracha, como ficou conhecida. E 10 anos e que existe uma PEC, que é a PEC 556, que é o Projeto de Emenda Constitucional, em que visa equiparar a situação de soldados da borracha aos pracinhas. Os pracinhas foram aqueles soldados da Força Expedicionária Brasileira, que também, na época que foram recrutados, eles tiveram a oportunidade de ir para a Itália. Essa PEC, o que é que ela deseja estender? Estender os soldados da borracha uma pensão especial deixada a um segundo tenente, incluir os beneficiários como os seus dependentes, assistência médica hospitalar e educacional gratuita e também ter a prioridade da casa própria. Já são 10 anos de uma tramitação em que foram 18 vezes tentadas a inclusão na pauta de votação do Congresso Nacional e até hoje nada foi feito ou nada foi votado. Como é que vive atualmente os soldados da borracha? Eles vivem à espera de mais de 10 anos dessa aprovação desse projeto de emenda constitucional, que objetiva é equiparar sua situação aos pracinhas. O valor irrisório da pensão de 2 salários mínimos não dá para passar eles terem como sobrevivente. E aí eu gostaria de passar a palavra, porque o documentarista César Garcia teve muito, no seu trabalho de pesquisa desse filme que nós vemos, teve muito contato com outros soldados da borracha. Eu gostaria que ele fizesse qual foi a sua impressão nessa situação, César. Bem, bom dia a todos. Agradeço primeiramente o convite para estar aqui nesta audiência, ao defensor público Carlos Eduardo Barros da Silva, os sindicatos dos soldados da borracha, do Acre e de Rondônia. E eu sou jornalista, documentarista e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Saúdo também ao Estado brasileiro. E nasci e cresci no Acre, que é o estado da Amazônia que concentra o maior número de soldados da borracha do Brasil até hoje. E é também conhecido internacionalmente como a terra de Chico Mendes, que já esteve aqui em Washington há alguns anos, muito antes do debate ecológico se tornar uma questão tão debatida. E o que eu me defrontei na pesquisa, eu pesquiso o tema dos soldados da borracha há mais de 10 anos, o meu documentário foi realizado em 2010, e durante dezenas de entrevistas, o que eu achei mais chocante é perceber que a questão dos soldados da borracha foi iniciada pelo Estado brasileiro como um processo militar de ajuda aos aliados para a produção da borracha, diante do bloqueio ao acesso aos seringais do Sudeste Asiático, na época, e que esse processo foi iniciado de uma maneira oficial, militarizada, como já comprovado aqui pela documentação do defensor Carlos Eduardo. No entanto, não foi concretizado. Eles foram levados para a Amazônia e depois escolhidos como escravos. E, a partir do momento, nas entrevistas, muitos dos soldados da borracha, dos entrevistados, não conseguiam nem falar. Um entrevistado em Chapuri, que é justamente a cidade de Chico Mendes, não pôde dar entrevista porque ele constatou ter hanseníase e ele não tinha condição nenhuma de dar entrevista, de plano de saúde, nada, e teve que ir à Bolívia. O outro estava com mal de Alzheimer. Esse soldado da borracha ficou mais de 2 décadas, sem nenhum contato com a família. E, enfim, o documentário está disponível à comissão e mostrando depoimentos mais detalhados. Tá, existem, senhores e senhoras, 3 tipos de soldados da borracha. O primeiro soldado da borracha é aquele recrutado, os nordestinos que vieram da região do Nordeste para a região da Amazônia. Existe o soldado da borracha nativo, que essa pessoa ela já existia no seringal e não foi recrutado, mas ela participou desse esforço de guerra. E o pequeno soldado da borracha, que são aquelas crianças que ajudavam os pais, porque eles estavam endividados naquela época, a ajudar e diminuir as suas dívidas. Para essas duas pessoas, essas duas classes, soldado da borracha nativo e o pequeno soldado da borracha, praticamente os direitos deles são inexistentes. Por quê? Porque ele não tem como comprovar que são soldados da borracha, porque, primeiro, não foram recrutados, e, segundo, porque o trabalho infantil, inclusive, até hoje é proibido no nosso estado. Mas, mesmo assim, há pesquisas históricas de que crianças participavam nos seus pais. E aí eu gostaria de apresentar
uma filha de um soldado da borracha para ela dizer qual foi a principal violação em relação à sua família. São cerca de 60 anos em que seu pai não teve condições de manter o seu apoio com a sua família. Eu gostaria que a Edna Comesanha explicasse de forma sucinta a respeito disso. Bom dia, meu nome é Edna Comesanha. Eu sou filha de um soldado da borracha, por mim representado hoje aqui, e gostaria de falar sobre o rompimento dos laços familiares a que todos nós de nossa família sofremos com o recrutamento do meu pai para o Seringal da Amazônia. Ele foi levado ainda adolescente para uma luta que não era dele, que não conhecia, deixando para trás sua mãe, seus irmãos menores. E depois que a guerra acabou, seu pai o levou para uma outra cidade para tentar uma vida melhor. E então o vínculo materno, que já era estreitado há alguns anos, quebrou-se de vez, pois sua mãe ficou no Ceará, e quando ele saiu, acabou a guerra, ele foi para o estado do Pará tentar uma nova vida. A tristeza e a depressão tomavam conta dele em alguns momentos, por ele não saber se ainda eram vivos ou por onde andavam. A busca por eles era incansável e só teve fim quando nós, os filhos, conseguimos, mais de 60 anos depois, encontrá-los, já muito idosos. Um deles morreu apenas 6 meses após encontrar o meu pai. E eu espero, sinceramente, que os senhores possam ajudá-los a resgatar a dignidade com o seu apoio à nossa causa. Eu tive uma oportunidade para estudar por esforço próprio, na verdade, porque meu pai teve 9 filhos, e financeiramente era inviável para ele cuidar dos 9 filhos da mesma maneira. Eu, na verdade, me esforcei muito para conseguir. Eu sou formada, tenho curso superior, tenho pós-graduação e me sinto honrada de estar aqui diante de vocês hoje, porque isso aqui é inacreditável para nós, mas eu ainda sofro com as dores do meu pai e gostaria muito do apoio de vocês, se fosse possível. Desculpa a emoção. Obrigada. Bem, as autoridades brasileiras, nós esgotamos todo esse tipo de recursos internos. Em 2009, aí o Sindicato dos Soldados da Borracha de Rondônia, ele vai poder falar um pouco mais a respeito disso, ele ingressou com ação de indenização. E já são mais de 3 anos que essa ação ela tramita na Justiça Federal e nada foi feito. A partir de 2010, os sindicatos iniciaram uma série de audiências públicas, reuniões, expedição de ofícios. Então, a Defensoria Pública também encaminhou essa documentação. A presidente Dilma, o ministro da secretário-geral, o Ministério de Direitos Humanos e todos mais. O que é que nós queremos? Queremos que, primeiro, que a comissão ela interceda junto ao Congresso Nacional, objetivando dar celeridade a essa PEC 556. Depois, auxiliar nessa investigação sobre a destinação dessa nebulosa quantia repassada pelos Estados Unidos. A gente não sabe aonde esse dinheiro foi utilizado. Segundo, é fomentar no Brasil que se instaure a Comissão Específica da Verdade, que está prevista no 3º Plano Nacional de Direitos Humanos brasileiro, que é uma comissão que trata sobre a questão do governo Getúlio Vargas, de 37 a 45, onde vai justamente tratar sobre a questão de soldados da borracha. Sugerir que o Brasil crie um instituto de pesquisa e divulgação de valorização desse tema, porque, infelizmente, no nosso livro de histórias, a população não conhece, inclusive com a construção de um memorial. Sugerir que os soldados da borracha e descendentes sejam falecidos, que já estejam falecidos, sejam indenizados pelas contínuas violações de direitos humanos. E, por fim, sugerir que o Congresso Nacional reforme a lei que exige a prova documental, que isso inviabiliza. Para encerrar a minha fala, eu vou passar para que os 2 sindicatos dê a noção exata de como hoje vivem os soldados da borracha, tanto do Acre, que é o maior estado onde tem soldado da borracha, e o de Rondônia. Eu passo a palavra para vocês. Bom dia a todos, representantes da comissão. Meu nome é Luziel Carvalho. Eu sou assistente social no Sindicato dos Aposentados e Pensionistas de Soldado da Borracha do Estado do Acre. Sou professor de universidade também, tenho pós-graduação em gerontologia. Também presido o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa lá no meu município e sou conselheiro no Conselho Estadual de Direito da Pessoa Idosa. Essa problemática vivenciada pelo soldado da borracha, ao nosso ver, né, o Estado brasileiro ele já há muito vem sendo omisso com essa categoria. Já participei de diversos encontros, eventos e audiências que debateram sobre esse tema. Tivemos encontros já em 2 oportunidades com o ministro Gilberto Carvalho, que é o ministro-chefe, né, do gabinete da presidente Dilma. E, no entanto, não houve avanços na realidade.
A questão da prova testemunhal, a qual o nobre defensor estava colocando, existe até um projeto de lei de número 7.487 de 2010, de autoria do então senador Cibar Machado, que inclusive ele já foi aprovado, né, na comissão de Seguridade Social e Família, com apenas uma ementa. E, na realidade, todos esses mecanismos legais que a gente observa, o Estado brasileiro ele está sendo meio que negligente com relação à efetivação desse direito. Durante o ano de 2012, nós fizemos um levantamento junto ao Instituto INSS, o Instituto qual administra essa pensão que eles recebem, que não é uma aposentadoria, é uma pensão, e tinha um quantitativo de 13.340 entre soldados da borracha e pensionistas. Já no dia 10 do mês 5 de 2012, já houve uma queda para 12.936. E agora o último levantamento que eu fiz recentemente, antes de vir para este evento, no dia 7 de 2 de 2013, já caiu para 12.930. Então, quer dizer, em 1 ano e 6 meses, nós tivemos a cerca de 410 mortes, já foram a óbito soldados da borracha. Como os senhores podem observar, a faixa etária de idade deles já é bem avançada, é em média 90 a 100 anos. Então, a nossa maior preocupação enquanto sindicato é que, quanto mais tempo o Estado brasileiro leva para efetivar esse direito, menos soldados da borracha estarão vivos para poder receber uma possível efetivação do direito dos mesmos. Eu agradeço, eu passo a palavra para o Luziel, o Jorge Teles, que é o vice-presidente do Sindicato de Rondônia. Bom dia, senhores e senhora, presidenta, bom dia. Sou vice-presidente do Sindicato Solar da Borracha, George Teles de Menezes, e eu queria só saber de uma posição aqui da presidenta. Nós mandamos um dossiê completo da Era Vargas, 42 a 45. Eu não sei se os senhores e senhoras receberam esse dossiê. Tem como informá-lo, por gentileza? Foram mandados por SEDEX. Recebeu, né? Positivo. Então, vai explicar todo o relato da época. Eu queria fazer aqui uma colocação. São 3 colocações, rápido, e o tempo é curto, né? Dentro do dossiê tem esse decreto, eu não vou falar. A situação desses homens quando vieram recrutados pelo governo federal e pelo Exército, a responsabilidade do Exército. O Exército está tirando o corpo fora. Isso é triste, viu? E o governo. E me parece, com todo respeito à comissão, os direitos humanos do Brasil deixam a desejar. Houve uma audiência pública em Rondônia, em Porto Velho, com 4.000 soldados da borracha. E não houve um avanço sequer dos direitos humanos. Segundo, uma com a ministra, Maria do Rosário. Estava presente o nosso advogado, doutor Antônio Augusto. Nada. Reiteramos vários documentos. Nada. Eu não sei o que está vendo com os direitos humanos do Brasil. Para mim não funciona. Com todo respeito aos senhores e senhoras. A outra. Dentro do Vale Amazônico, 35 soldados da borracha morreram nesta guerra ao apoio. 35 mil homens. Enquanto na Segunda Guerra, 454. A diferença, senhores. Teve muitos que nós enterramos como indigente, o próprio sindicato. E nós temos prova. Viu? E para concluir aqui, ser bem objetivo, peço à Corte, à comissão, que intervenha ao Brasil. Que o Brasil assuma a sua responsabilidade. Muito obrigado. Para finalizar, eu gostaria só de concluir dizendo o seguinte, que não é mais admissível que o nosso Estado, um Estado que se diz democrático de direito, tenha como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, mantenha esse tipo de conduta, já que os nossos idosos soldados da borracha hoje se encontram, a grande maioria, em leitos hospitalares, debilitados, e clamam a atenção de todos. É passado, já mais do que passado, a hora de honrar nossas dívidas patriótica, social e histórica da nossa nação com esses soldados. E aí eu agradeço e fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado. We will give the petitioners an opportunity to respond after the state. So I want to first ask the state to respond. You'll have another opportunity to speak after. Thank you very much. Representatives? Excelentíssimos senhores comissários, ilustres representantes das organizações da sociedade civil,
Senhoras e senhores, meu nome é João Guilherme, eu sou da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Acompanho a mesa Elisa, que está aqui na nossa missão permanente junto ao EA, e a Maria Beatriz, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Inicialmente, gostaria de expressar o contentamento do Estado brasileiro em participar desta audiência perante esta ilustre comissão. O Estado está aqui representado para prestar esclarecimento acerca da situação das pessoas contratadas para a extração da borracha no Brasil, de forma mais específica, como já disseram os peticionários. Vamos tratar da situação dos chamados soldados da borracha, denominação aplicável àqueles que foram convocados para aderir ao esforço de guerra por meio da extração do látex para a fabricação da borracha vegetal durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de recorte temático bem delimitado dentro do grande espectro da situação dos seringueiros no Brasil. Infelizmente, o Ministério da Previdência Social, cuja competência temática está mais relacionada aos interesses peticionários, não pôde se fazer presente por meio de representante, mas contribuiu com informações que foram transmitidas à Comissão Interamericana. Apresentarei à Comissão aspectos gerais do tema em questão. Não será possível, talvez, adentrar aspectos técnicos da discussão e poderei encaminhar respostas por escrito futuramente. Ainda que remanesçam desafios previdenciários no Brasil, há evidente esforço estatal para atender os interesses de grupos vulneráveis que fazem jus à pensão fornecida pelo Estado. O caso dos soldados da borracha é emblemático a despeito desses desafios. No ano de 2012, o total de beneficiários pertencentes a esse grupo, que recebiam pensão mensal vitalícia do Estado, perfazia 13.020 pessoas, incluídos os dependentes, segundo os dados do Ministério da Previdência Social. Inicialmente, cumpre observar que o Estado reconhece o imenso valor da contribuição para o esforço de guerra dos soldados da borracha, grupo que há mais de 60 anos dedicou-se à extração do látex nos rincões da região amazônica por convocação do Estado para fazer frente à redução do fornecimento de borracha vegetal após a ocupação dos países fornecedores do Sudoeste Asiático. No Brasil, benefício previdenciário aos trabalhadores rurais surgiu apenas em 1971, com a Lei Complementar número 11. A Constituição Federal de 1988, buscando resgatar dívidas históricas, estabeleceu que os seringueiros recrutados para a extração do látex em 1943 recebessem pensão mensal vitalícia. Tal preceito constitucional foi regulamentado no ano seguinte, 1989, quando ficou estabelecido o requisito de carência para a fruição desse benefício. Passando às reivindicações dos solicitantes dessa audiência, deve-se notar que o benefício devido ao soldado da borracha e a seus dependentes, considerados carentes, é de 2 salários mínimos, o dobro do valor pago em geral ao trabalhador rural aposentado no Brasil, que é de 1 salário mínimo. É certo que não se trata de valor que se repute ideal. Não obstante, a situação previdenciária geral dos trabalhadores rurais deve ser levada em consideração. Em relação ao problema de prova para receber a pensão mensal vitalícia de caráter indenizatório, assistencial, devida aos soldados da borracha, há que se notar que a exigência de início de prova material está de acordo com a legislação previdenciária vigente para qualquer segurado. Não obstante isso, iniciativas de alteração do marco legal voltadas para ampliar o rol de direitos reconhecidos aos soldados da borracha seguem em tramitação no Congresso Nacional. É mencionado pela organização peticionária o projeto de emenda constitucional número 556 de 2002, de autoria da deputada Vanessa Graciotin, do PCdoB do Amazonas, que visa assegurar aos soldados da borracha todos os mesmos direitos concedidos a ex-combatentes. O projeto encontra-se hoje em tramitação na Câmara dos Deputados e evidencia grande mobilização política em torno da questão dos direitos dos soldados da borracha, tendo em vista principalmente a idade avançada destes. Outro aspecto a ser considerado é a situação de soldados da borracha nativos da região, onde desempenhavam a extração do látex, os quais, embora não tenham respondido ao chamado para o recrutamento então realizado, não deixaram a seu modo de contribuir aos esforços de maior elevação da produção do látex em momento crucial da história contemporânea. Esses trabalhadores, ao contrário dos soldados da borracha,
que responderam àquele recrutamento têm uma situação previdenciária equiparável à de trabalhadores rurais, os quais recebem apenas um salário mínimo a título de aposentadoria. A extensão do benefício a que faz jus o soldado da borracha recrutado em outras regiões a esse grupo de trabalhadores dependeria também de aprovação de emenda à Constituição, procedimento cuja tramitação deve seguir necessariamente as normas constitucionais vigentes. O caso do pequeno soldado da borracha, o jovem ou adolescente que se dedicou à produção da borracha, auxiliando os pais no esforço de guerra, certamente é resultado da difícil situação econômica de suas famílias naquela circunstância. Embora essas crianças e jovens que então auxiliaram seus pais não sejam titulares per se do pagamento da pensão vitalícia devido aos soldados da borracha, comprovada carência, sendo então a idade mínima para ser recrutado para o trabalho nos seringais de 18 anos, podem, no entanto, essas pessoas perceber o benefício por intermédio de seu pai após o falecimento deste e caso demonstrem viver em situação de carência. Cumpre ainda esclarecer, neste particular, que atualmente 6.668 benefícios são pagos aos dependentes dos soldados da borracha, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Ilustres comissários, senhoras e senhores, o Estado tem buscado reconhecer suas dívidas históricas para com setores específicos da sociedade. Aproveitamos esta oportunidade para reafirmar o compromisso do Estado brasileiro de continuar avançando no diálogo com esta parcela da sociedade brasileira, que ora busca de forma legítima os canais existentes para defender seus interesses. Muito obrigado. Thank you very much both to the petitioners and your entire delegation for the information you've provided, and also to the state. I wanted to invite my fellow commissioners who will have observations and comments, starting with Felipe González. Gracias, Presidenta. Agradezco a los solicitantes de la audiencia por habernos hecho sus presentaciones y así también a la delegación del Estado. Yo quería de manera específica preguntarle a la representación del Estado, tal vez nos puede dar luces al respecto también a los peticionarios, pero para el Estado fundamentalmente, porque el Estado hizo una comparación, el representante del Estado, entre el pago que se le da ordinariamente a los trabajadores rurales y el que se les habría dado a algunas de las personas que habrían sido soldados de la borracha. Yo quería saber cuál es el pago que se les hizo a los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial por Brasil, dado que parte de la argumentación que se ha sostenido aquí, y que entiendo que no ha sido rebatida por el Estado, es que estas personas de alguna manera estaban asimilados a la situación de los soldados. Incluso se habló aquí por el estado de reclutamiento de esas personas, pensando en el orden o en el tipo de indemnización que podría ser más adecuada en un tipo de caso como este. Commissioner Rosemary Antoine. Good morning. I don't have a question, it's more of a comment. And I'm also very grateful to have heard the petitioners and also the response. Actually, I found it to be a very fascinating and even a very moving issue. And I do believe the Commission can play a very useful role in highlighting and making more visible what seems to be a very grave injustice, which I think even the state agrees. I see so many different aspects of rights, the notion of statelessness, because some people came from elsewhere, rights to dignity, economic rights, even rights to family life, basic equality, and in some cases life, right, your right to life, and it was mentioned also the right to be free from slavery. And I wanted to suggest that perhaps the analogy that the state is making through the representatives of payments to rural workers is a false analogy and is not appropriate to make those sorts of comparisons when you consider the context of what has happened with the soldiers of rubber. And perhaps a better way of viewing it, a better conceptual approach would be to consider the issue of reparations.
you know, the whole notion of reparations, and we've seen that idea of reparations in a broader conceptual context where you would not use the sort of traditional ways of trying to measure and find out identity documents, all of these obstacles. You can find ways, broader ways of addressing what I think has been very clearly some very deep violations of rights which are very difficult to repair in any society. So this is why I think the notion of reparations might be a better way of going about it, and we have seen it happen with the Jews, we've seen it happen with indigenous peoples in Australia, or similar kinds of situations where people's children were taken away and so on. So this is why I said I don't really have a question, because I don't have any concerns as to the evidence and so forth, but just to suggest as an approach as you move forward, a different set of principles than the traditional sets of principles for social security. Commissioner Escobar here. Quiero comenzar agradeciendo la información presentada por los peticionarios y por la representación del Estado. Yo quiero pedir información que pudiera ser ya en esta audiencia o que nos hicieran llegar información posteriormente para efectos de la evaluación general de la situación en torno a las medidas que ha adoptado el Estado para mejorar las condiciones de las familias de los trabajadores que intervinieron en la extracción del caucho, porque pues también las familias pueden considerarse como víctimas directas de esta situación. Entonces, ¿qué medidas se han adoptado para mejorar las condiciones generales en materia de educación, de salud, de empleo en condiciones dignas de las familias de estos trabajadores y también de la región o de la población asentada en los territorios en donde se llevó a cabo esta actividad? Thank you, Commissioner Escobar-Hill. Following on his observations, I wondered whether the state had made an attempt to properly identify all the relevant soldiers of rubber, and to ask specifically about the concern of the petitioners about timeliness, given the age of the persons affected, and whether there are initiatives to quickly respond to some of the gaps in fully addressing the human rights of those persons and their families, and to ensure that the remaining survivors can fully benefit from measures undertaken by the state. I want to first give the state and the petitioners another opportunity to respond, to perhaps think about what the state has said, if you have additional concerns you want to raise, and to offer you about 6 minutes to do that, and then for the state to respond as well. Eu vou responder de forma rápida ao primeiro ponto a respeito da questão de comparação. A gente não pode comparar os soldados da borracha aos trabalhadores rurais como o governo brasileiro tanto deseja. Primeiro, os soldados da borracha eles foram militares. Aqui tem os cartazes. Segundo, os pracinhas, que são esses heróis nacionais, em que inclusive o Estado brasileiro reconhece legalmente desde o ano passado e incluiu o nome de soldados da borracha no Panteão da Pátria, que é o lugar onde está reconhecidamente os nossos heróis brasileiros. O nosso Brasil reconhece eles como heróis. Então a gente não pode tratar um herói como um trabalhador rural. E aí é que um trabalhador rural que ganha apenas $500, isso é insuficiente para manter o tipo de violação que vem. Tem pessoas aqui que sofrem com Alzheimer, com problemas de saúde, leitos hospitalares. Então, primeiro a gente tem que afastar esse tipo de tratamento. Não posso comparar soldado da borracha com trabalhador extrativista. Eu tenho que comparar soldado da borracha como militar, porque foi assim o tratamento dado dele inicialmente. Outra coisa, eu gostaria que os sindicatos de Rondônia e do Acre explicassem um pouco mais como é que anda essa tal agilidade que o governo brasileiro tanto fala. São 10 anos
de uma lenta tramitação na PEC e 18 vezes que projeto de emenda constitucional, que já está aprovada nas comissões parlamentares, estão apta a ser votada, ela ingressa e nada hoje foi feito. Por favor. Eu gostaria só de complementar também a fala do nobre defensor Carlos Eduardo, que o Sindicato do Estado do Acre, juntamente com o Sindicato de Rondônia, nós, por inúmeras oportunidades, protocolamos documentos, inclusive oficializamos o primeiro secretário da Câmara Federal, né, do Estado brasileiro. Também protocolamos documento com o vice-presidente do Senado, os quais são são representantes políticos lá do nosso Estado, e protocolamos documentos junto ao próprio gabinete da Presidenta da República. E, no entanto, o Estado brasileiro ele não está dando a atenção necessária a essa demanda da sociedade. É até de entristecer quando a gente observa a metodologia ou a forma que eles buscam trabalhar essa matéria. A questão do soldado da borracha não dá para esperar para amanhã. Né, eles estão morrendo e de maneira muito acelerada. Juntamente com o protocolo que o defensor Carlos Eduardo protocolou aqui na corte, tem gráficos, que foi um levantamento que nós fizemos lá no Sindicato do Estado do Acre, com dados do próprio Instituto, né, do INSS que administra, que já é também um equívoco. A pensão que eles recebem ela é vinculada à Seguridade Social, né, e, na realidade, eles deveriam receber uma aposentadoria, então eles ficam tolhidos até sequer de ter um 13º salário, né, como os demais que são aposentados. Então, a gente observa que eles obedeceram o chamado do governo brasileiro em parceria com o governo norte-americano e, no entanto, o direito deles não estão sendo respeitados na sua plenitude. A família dos soldados da borracha, elas vivenciam uma situação de total violação de direito na contemporaneidade. Sua assistente social na instituição, a maioria das visitas que nós realizamos domiciliares, são pessoas sequeladas, acamadas, vítimas de Alzheimer, de Parkinson, dentre outras demências, né, em grau já avançado que eles vivenciam. Então, senhores, com 2 salários mínimos, não tem como sequer comprar medicação para esse cidadão. De que forma nós estamos trabalhando a cidadania da pessoa idosa? Né, o Conselho, uma audiência que aconteceu em Brasília, né, na Conferência Nacional de Direito da Pessoa Idosa, essa pauta do soldado da borracha nós conseguimos encaixar como a 4ª prioridade da Carta do Norte. No entanto, o relatório foi de 2011. Até hoje, o Estado brasileiro não teve nenhum posicionamento com relação a esse direito. Né, então, já passa da hora deles se posicionarem. Obrigado. Bom, eu pediria à comissão, a presidenta, antes de eu iniciar, desse um tempo para o nosso advogado do sindicato, doutor Antônio Augusto, que está presente aqui. Rebatendo aí o argumento do governo, veja bem, a PEC, proposta de emenda constitucional, estava arquivada no Congresso Nacional. Eu estive com esse senhor, de 89 anos de idade, soldado da borracha, que veio da Bahia, e conseguimos articular com o presidente da Câmara, Marco Maia, a estar na pauta de votação. Mas eu faço uma pergunta. O tempo para esses homens? Estão correndo contra o tempo. Estão morrendo. 20 ano passado e esse ano 4. O governo quer esperar morrer todos? E aí? E a outra? Ele fez uma colocação boa, houve uma audiência, houve um gasto do Sindicato do Soldado da Borracha, do Acre, o defensor Carlos Eduardo esteve presente, pagamos avião para a comissão deixar parado 1 ano e 4 meses, companheiro. Antes de eu vir para cá, eu estive em Brasília, está parado a audiência pública que houve em Brasília. Então, eu acho um descaso muito grande do governo em defesa desses homens. Senhores e senhoras da comissão, muitos na cadeira de roda, cegos, com grandes sequelas. Até quando iremos esperar isso? Eu peço que a Corte intervenha ao Brasil, que o Brasil assuma a sua responsabilidade. Por quê? Quando precisou desses homens, fez uma grande propaganda enganosa, dizendo que ia enricar, e esses homens vieram com boa vontade, muitos mentiram até para a mãe, como esse aqui, e hoje estão vivendo situação deplorável. Isso é caso de urgência, gente. Isso que nós queremos do governo, que o governo abra os olhos para esses homens, que não tem como esperar. E assuma a sua responsabilidade. Quando precisou, contratou, utilizou como bucha de canhão na Amazônia Legal, nos 4 estados onde foi extraída a latex, e hoje estão vivendo em situação deplorável. Agora, é triste a gente sair de um estado do Brasil, vir aqui na comissão, para que a comissão intervenha ao Brasil.
O Brasil tem que erguer a mão para esses homens e resolver o problema de fato e de direito. Nós estamos aqui dentro da legalidade. Por quê? O decreto é bem claro, 5.225. A era Vargas, 42 a 45. Convocação, recrutamento militar para a Amazônia, para a estação da Latex. E me joga esses homens para receber uma pensão vitalícia pelo INSS. É só isso que eu tenho a declarar. Muito obrigado. Para complementar, eu gostaria de coloco à disposição aos senhores aqui para que perguntem aos soldados da borracha aqui presentes. A gente tem o seu Antônio Barbosa e o seu José Soares. Primeira pergunta, se eles vieram a convite do governo ou se foram militarizados, se houver algum tipo de tratamento militar, eles vão responder que sim, que eles passaram inclusive por condicionamentos físicos e uma forma de militarização. Eles não saíram da sua casa, da sua terra natal, deixaram sua gente apenas porque o Estado gostaria que eles viajassem. Não, eles saíram cumprindo um dever pátrio. Não dá mais tempo de que o nosso país espere, como o meu colega veio falar, se a gente esperar um pouco mais, essas pessoas vão morrer. Vamos ter que tratar heróis mortos. Isso é um absurdo. Não dá mais para esperar. E aí eu clamo a medida de urgência aqui nessa comissão. Esses senhores vivem muito debilitados. Eu digo que os soldados da borracha é uma média de 85 anos. Primeiro, para trazer um soldado da borracha como esse, a gente tem que ter cuidado até com a sua saúde. É um de 90 e outro de 89 anos. Então, assim, são pessoas que já estão debilitadas. Eles fazem parte, são porta-vozes de um grande número. Os senhores viram aqui no vídeo o que é que eles sofreram. Então, eu coloco à disposição para, se tiver interesse, para que os soldados da borracha respondam. E, no mais, eu agradeço. I'm going to invite the state to respond. I think two very clear concerns, one about the timeliness of a response and another, there have been many, but another about the comparison to agricultural workers as a basis for compensation. Inicialmente, eu gostaria de dizer que essa comparação ela foi feita baseada também em informações que foram nos passadas ao Ministério das Relações Exteriores pelo Ministério da Previdência Social, e ela tem em vista só de mencionar os valores e não dizer que, claro, eles estão na mesma situação, porque não estão constitucionalmente na mesma situação dos trabalhadores rurais. Há dois dispositivos constitucionais diferentes que tratam da questão dos pracinhas e tratam da questão dos soldados da borracha. Então, a alteração a equiparação, por exemplo, que é pedida pelos peticionários entre o soldado da borracha e os ex-pracinhos, os ex-combatentes, depende dessa reforma constitucional. De fato, a reforma constitucional ela está tramitando de forma muito lenta, devo admitir. Ela é de 2002, a proposta de reforma, e a última movimentação, talvez possa me corrigir se eu estiver errado, segundo me informei, é de 2012, quando houve meados de 2012, quando houve a apresentação de requerimento para inclusão na ordem do dia na Câmara. Então, de fato, ela está tramitando de forma muito lenta. O que está a meu alcance como representante do Ministério das Relações do Brasil e funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Levar esse pleito de maior celeridade para a Presidência da República por meio da Secretaria de Direitos Humanos e não mais que isso, mas me comprometo a fazer isso. Obrigado. Boa tarde. Bom dia. Meu nome é Maria Beatriz, eu falo da Secretaria de Direitos Humanos, em nome da ministra Maria do Rosário, que teve a oportunidade, segundo me foi informado, de recebê-los e conversar sobre o assunto. É um assunto que nos preocupa muito. Nós temos um ponto focal na ouvidoria de direitos humanos
para tratar desse assunto, e na estrutura do governo, assim, agora como o Ministério de Relações Exteriores, nós somos a voz também que fala em favor da continuidade desse debate e nos posicionamos a favor da proposta de emenda condicional. E, como representante aqui da Secretaria de Direitos Humanos, tudo que foi apresentado nessa audiência será levado com maior urgência ao nível mais alto da Secretaria. E entendemos e concordamos com relação ao pleito da celeridade. E a Secretaria de Direitos Humanos vai continuar agindo como fórum dentro do governo para estimular esse debate, recebê-los quantas vezes forem necessárias e para levar cada vez mais, com maior força, esse pleito da celeridade, que nós vemos como inquestionável e trataremos com a maior seriedade possível. Esse é o nosso compromisso. On behalf of the Commission, I want to thank the petitioners for the presentations they've made, as well as the state. I think the Commission can only emphasize the urgency of the response from the state, particularly in relation to the constitutional amendment. And we welcome the commitment from the state, particularly from the Office of Human Rights, to bring to the highest level the importance of addressing this issue and this matter quickly. We welcome further information which you may have. Unfortunately, the period of this session is at an end. We invite you to share that information with us, as well as the state. We look forward to the state advising us of the steps being taken to respond to some of the very specific concerns which have been raised and the question of the constitutional amendment. Thanks to everyone.